boa noite a todos. Hoje a gente está recebendo o professor Dr. Poti Rodrigues de Lucena. O Poti possui graduação em Química Industrial e mestrado pela Universidade Federal da Paraíba. Eu estou lendo aqui, mas qualquer coisa que eu errar, você me corrige, tá, Poti? Ok, doutorado em Química pela UFSCar. Ele hoje é professor na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Onde ele foi pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Foi por 2 mandatos? Nós passamos pela mesma coisa que vocês, fomos pro tempore, né? E ficou Foi um período pro tempore? Período pro tempore. E hoje ele também é coordenador geral da rede dsbr.org, que congrega vários pesquisadores em ciência de dados da Federal do Oeste da Bahia, da Federal do Oeste do Pará, da Federal de Pernambuco, do Espírito Santo, Viçosa, FCAT. Ok? Hoje ele fala para a gente de Big Data Analytics e o que a química tem a ver com isso. Muito obrigado, Poti. Opa, tá todo mundo escutando? Bem, direitinho, tranquilo? Tá ok. Tá. A câmera também está funcionando? Você prefere que a gente te faça pergunta no meio? Ou faz um bate-papo? Pode deixar que a gente vai batendo um papo aqui e, claro, né, podem interromper, perguntar, para ficar aquela coisa daquela palestra longa, logo no final a gente esquece daquelas coisas interessantes de conversar e bater papo, né? Primeiramente, professor Petros, né, professor André, muito obrigado, né, pelo convite, assim, pela honra. O professor José Leonardo, né, que nosso colega, é docente aqui do campus da Universidade Federal do Oeste da Bahia, né, campus de Barreiras, me fez esse convite aqui, esse desafio, né, para falar um pouco sobre algumas áreas da ciência que dialogam transversalmente no campo da ciência como um todo, dessa labuta que nós temos enquanto cientistas, investigadores, e talvez eu vou abordar aqui um mundo talvez conhecido, mas não com a profundidade que nós químicos, né? Eu não estou falando aqui enquanto químico, né, dentro de um programa de pós-graduação em química, mas me parece que o professor Petros é físico, como é natural em todas as áreas. Eu tenho talvez uma das formações mais multidisciplinares possíveis. Sou da Universidade Federal da Paraíba, né? Eu sou de João Pessoa, mas toda a minha formação é na área de ciência de materiais, né? Por incrível que possa parecer, trabalhando com Big Data, com ciência de dados, especificamente na área de gestão analítica, mas eu sou um pesquisador puro, né, com a mesma trajetória de formação que muitos, né, talvez aqui os nossos estudantes, né, que também prestigiam essa nossa apresentação. Eu sou químico industrial, graduado em química industrial, com mestrado em química inorgânica, sempre atuei na área de cinética, trabalhei muito com cinética, inorgânico mesmo, de bucho na bancada mesmo, sempre fui inorgânico, e fiz o doutorado em fisicoquímica, mestrado na Universidade Federal da Paraíba. De lá fui para São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos, passei uma temporada, depois voltei para fazer doutorado mesmo como aluno matriculado na UFSCar, fui aluno da UFSCar, orientando pelo professor Varela na área de ciências materiais. Trabalhei especificamente com nanoestruturas e filmicinos, né, nanoestruturados, e explorei uma propriedade, né, que não é muito do dia a dia do químico. Eu trabalhei com materiais ferroelétricos, então estudei ferroeletricidade, fiz disciplina lá com o professor Eiras na física. Então esse foi um pouco da minha formação enquanto a minha trajetória, digamos, estudantil, de formação científica, né? Então, em 2006, aproximadamente, e por estar na UFSCar, né, tem um grande ciclo de colegas que dividiram bancadas comigo, que hoje são professores aí na Universidade Federal de Catalão. Cito aqui o professor Cristiano Morita, o professor Albert, o professor Mário Godinho, tem mais gente que está aí em Catalão. Juliana, a Gugel, a Rita, tem um monte de gente aí em Catalão, que é
era o campus da UFG, conheci há algum tempo. A convite também um outro grande colega nosso, que é o professor Tiago Jabu, que ora foi diretor do campus de Catalão na UFG, né? Hoje o FICAT, e também atuei, né? E aí, quando eu cheguei em 2006, né, com toda essa trajetória de formação, minhas publicações são do FIS Review B, né? Eu sempre publiquei em papers na área de materiais, né? Jornais aulos, não fui aquele químico tradicional de fazer titulação, não tenho muito esse perfil. E como toda e qualquer pessoa que dialoga com a cinética, com a fisicoquímica, dialoga com as ferramentas computacionais, naturalmente, para se fazer simulações. E talvez esse perfil de investigador independente da área, multidisciplinar, é um perfil requerido para todo e qualquer cientista que tem zelo e compromisso com a integridade dos seus dados, a conformidade daquilo que você está fazendo, na busca de identificar fenômenos, comportamentos que possam ser reproduzidos, modelados, e de alguma maneira extrair informações novas e comportamentos. Porque isso é basicamente o que todo e qualquer cientista faz, independente da sua área, seja na área das ciências sociais, na física, da matemática, é compreender os fenômenos. E nada melhor, né? O positivismo dos números é fantástico para que a gente entenda o comportamento, né? A gente consegue, com ferramentas matemáticas, compreender bastante o comportamento dos números. Eis que em 2006 vim para a Universidade Federal da Bahia, né? Eu fui para o sul da Universidade Federal da Bahia, para um campus, né, de Barreiras. Né? Barreiras fica a 900 quilômetros de Salvador. E aqui, né, vim sem nada, não existia nada. Né? Catalão já deve ter aí uns 25, 30 anos. É um campus já mais antigo, dentro de um processo de expansão da UFG, em parceria aí com a Prefeitura de Catalão, e depois virou um campus, a UFG assumiu e foi expandindo. A gente também fez o processo, mas a Universidade Federal da Bahia, o campus de Barreiras, começou quando eu cheguei. A gente chegou, a primeira turma de professores, 2006, chegado aqui de São Carlos, nem tinha terminado o doutorado ainda. Meu doutorado eu defendi em novembro de 2006, cheguei aqui em meados de setembro de 2006. Então, cheguei, dei algumas aulas, voltei, defendi o doutorado, retornei para Barreiras. E aqui, em Barreiras, já estava como um processo que Catalão também passou, que era o quê? A criação de uma nova universidade, né? Capitaneada aí pela Universidade Federal da Bahia, do seu Conselho Superior. E aí, nesse processo, né, eu fui escolhido para compor uma comissão importante da nossa universidade, da Universidade Federal da Bahia, que era a comissão de desmembramento para a criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E aí, 2006, 2007, fui escolhido para ser o presidente da comissão de desmembramento para a criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Então, a partir desse momento, passei a dialogar muito com o campo da criação, e como todo pesquisador, investigador, alguém que estava naquela nuance, né, de corpo docente, ficava muito apreensivo, com falta de informação, a gente não conhecia nada desse processo, passei a investigar profundamente o planejamento de criação de universidade, entender o orçamento, entender das informações, mas muito pela a curiosidade e também por gostar da gestão, sempre foi a área que sempre me trouxe, sempre gostei, né? Mas também investindo muito em pesquisa, né? Aprovei vários projetos de pesquisa, fui bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq, fui jovem pesquisador na área de nanociência e nanotecnologia, coordenei processo FINEP, montei laboratórios, comprei difração de raio-x, montei toda a parte de materiais, ao mesmo tempo, paralelamente, né, como é a vida da gente, né, professor Petros, né? Ocupando cargo administrativo, fui coordenador do curso de Química e entrei de cabeça na discussão da criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Fui responsável por conduzir todo esse processo de prestar informações para a universidade, dialogar com a UFBA, mas também dialogar com o Congresso Nacional. E essa experiência para mim foi marcante, né? E tive um grande privilégio de aprender bastante nesse processo de criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Quando a UFOB foi criada,
Então, eu fui convidado para ser pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFOB. Daí, explica, professor Petros, por que é que eu fui aí, em Catalão, na época. Né? Eu fui em Catalão no primeiro congresso de pesquisa e extensão, eu acho que é, primeiro congresso, para falar justamente do processo de criação de uma universidade. A comunidade acadêmica do campus de Catalão também estava muito apreensiva, os estudantes. Quando será que cria a Universidade Federal de Catalão? Vou me formar por onde? Meu diploma vai ser da UFG? Meu diploma vai ser da UFCAT? Então, todas aquelas perguntas, o corpo docente, o corpo administrativo, todos eles muito angustiados, né, com esse processo. Né? Na época, o Jabu era diretor, depois passou a ser Roselma, né? Minha colega Roselma, que hoje é reitora, né? Passaram a ser. E dentro da Pró-Reitoria de Planejamento, passei a atuar nacionalmente no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e assumi a coordenação nacional da Comissão de Modelos do FORPLAD, que é justamente a comissão responsável por distribuir ou dialogar com o Ministério da Educação na distribuição do recurso discricionário de todas as universidades federais do país. E aí eu tive que embarcar em um mundo, né? Claro que sempre gostei, sempre estudei, me especializei nas ferramentas, isso sendo químico, dialogando, orientando projetos na área de química, mas também dialogando com a parte da ciência de dados. Né? Até naquele momento eu não sabia nem que isso se chamava ciência de dados, que o que eu estava fazendo era Big Data Analytics. Na verdade, eu era um gestor curioso, preocupado com as informações e tentando resolver problemas que nós sempre temos problemas na gestão das nossas instituições, quer num programa de pós-graduação, quer num curso, sabe, uma situação mais simples. Então, problemas como esse que a gente enfrenta no dia a dia. E tive, né, talvez, um pouco mais de curiosidade que muita gente no país e terminei virando, né, me tornando talvez uma referência importante na discussão sobre orçamento público, o orçamento da rede federal. E, claro, auxiliado por ferramentas, porque sempre tive facilidade com ferramentas computacionais. Eu fiz uma transmissão de uma tela aqui, não sei se vocês estão vendo aqui a minha tela, professor Petros. Tá conseguindo enxergar? Estamos vendo, sim. Estão vendo a tela aqui? Inclusive. Oi? Inclusive, é muito bonita. Ah, obrigado. O movimento todo, ficou super legal. Então, eu acho que quando eu vou contando um pouco essa trajetória, vocês podem estar achando assim, cara, esse bicho é maluco, né? O professor Poti meio sem juízo, né? Trabalhou na área de química, tive sucesso, fui trazer, e eis que em 2019, né, eu fui candidato a reitor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, né? Passei esse tempo todo na gestão, né? Me vi na responsabilidade e também, né, apresentar uma proposta para gerir a UFOB, né? E não fui eleito, né? Não fui eleito, graças a Deus não fui escolhido, né? Que se tornou depois uma prática aí de se escolher o terceiro, e eu fiquei em terceiro com medo danado de ser escolhido em terceiro colocado. E a partir de 2019, quando eu saí da pró-reitoria, eu tive que tomar uma decisão que é muito difícil na carreira de qualquer docente, qualquer uma pessoa que estruturou sua carreira como a gente, com tanto empenho, né? Com tanto zelo como nós todos temos feito. Eu volto para a bancada de laboratório, ou eu, né, faço todo esse legado de desenvolvimento de ferramentas, conhecimentos, e faço disso um escopo de pesquisa. Então, passei um tempo refletindo e resolvi assumir, né, ter a coragem de me assumir como um cientista de dados voltado à governança de dados, notadamente dados públicos, né, numa área de Big Data Analytics voltada à gestão. E daí é onde começa essa trajetória que eu vou apresentar aqui como um trabalho, né, como um pouco dos nossos achados, dos nossos desenvolvimentos, né? A partir desse momento, comecei a escrever alguns projetos, tomei uma decisão duríssima também, professor Petros, né? Eu tenho sido um crítico muito, quanto mais aqui, da nossa política de financiamento. E tomei a decisão, por exemplo, em 2013, a partir de 2019, um pouquinho antes, né? E eu disse, eu não vou participar, desenvolver minha carreira
considerando a política desenvolvida pelo CNPq e pela CAPES. Então, decidi para mim que não ia buscar mais recursos do CNPq na CAPES, sabia que dava muito trabalho e muita frustração, como todos nós somos acostumados, né? Bastante frustrações. Eu também fui bolsista de produtividade em pesquisa, né? Eu perdi minha bolsa porque eu estava em Barreiras, um pouco na situação de vocês, um campus nascente, sem infraestrutura, sem maturidade institucional, e depois me colocaram para disputar com o meu orientador, né? Então, então eu disse, isso eu acho que não é um projeto de vida para mim. Então passei a dialogar, né, e pesquisar outras fontes de financiamento e apresentar propostas, soluções, trabalhando muito mais do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, a pesquisa de desenvolvimento tecnológico para soluções em Big Data Analytics, para isso. E, para minha surpresa, eu tive uma receptividade muito grande de todas dos nossos financiadores. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco deles. Mas todo mundo pode estar perguntando, mas o que diabo a química tem a ver com isso, né? Eu fiz esse título provocativo mesmo para as pessoas ficarem se perguntando, né? E antes mesmo de entrar nas definições, nas discussões sobre Big Data Analytics, né? Eu queria refletir um pouco de como todos nós encaramos o desenvolvimento científico, o conhecimento. Como que nós, cientistas, olhando a trajetória histórica de vários cientistas, chegamos nesse ponto hoje de descobrir, de conhecer muito bem a estrutura atômica, né? Com perguntas ainda para se responder, mas muito conhecimento, já com muito desenvolvimento tecnológico, de abordagem teórica, com comprovação prática. Então, o desenvolvimento da ciência passou pelo desafio, vem vencendo o desafio, que é o desafio de quê? De compreender a natureza a partir de dados. Mas esses dados sempre estiveram dispersos, a natureza sempre falou, há um certo mineral que tem um comportamento fotoluminescente, e essa fotoluminescência poderia ser explicada, né, mais tarde, com conhecimento, como um processo de transformação de energia. E uma das dúvidas da ciência, a grande pergunta de onde nós viemos, de que tudo isso é feito, né, ela vem sendo abordada há vários séculos, né? E aí eu sempre falo que na química a gente tem talvez uma das formas cristalizadas da organização de dados, uma das formas mais contundentes, das expressões mais contundentes da conformidade, da integração, do estudo fenomenológico de processos, né, a partir de dados. E que eu brinco aqui com meus alunos, né, aqui da Química, que eu chamo, que é o Instagram da Química, né? Não sei se os nossos alunos estão aqui com o microfone, mas eu vou fazer uma pergunta para o Antônio e o Vitor. Vocês conhecem o maior Instagram da Química, Antônio e Vitor? Os meninos estão com o microfone ligado aí? Sinceramente, não, professor. Antônio? Não conheço. Você conhece o maior Instagram da Química? Né? Vou apresentar aqui para vocês, né? É a tabela periódica, tá? A tabela periódica, ele é o maior Instagram da Química. Veja, você tem um feed aqui, né? E esse feed, né, aqui, ele exibe informações. No fundo, o esforço da tabela periódica, e essa aqui é uma tabela periódica bastante didática, que é a P-Table, né? Já indico a todos vocês que, por acaso, vão dar aula de Química, querem abordar alguma coisa, né? Eu coloquei aqui em escuro para combinar um pouco com a apresentação, mas a P-Table é um grande dashboard, né? Um grande dashboard de informações, né? A tabela periódica, ela traz períodos com elementos, né, expressões da natureza que dialogam, que elas têm comportamento comuns, podem ser organizadas, né, há uma propriedade, uma certa periodicidade, há conformidade na distribuição, por exemplo, dos elétrons em relação ao número dos prótons. Quer dizer, a tabela periódica, ele é um grande dashboard.
talvez seja uma expressão mais cristalizada de como a ciência abordou dados e trouxe de forma organizada, né, em contribuição para que a gente reconhecesse a fenomenologia da natureza, né? E eu falo, eu só vou mostrar aqui para vocês, mas isso aqui é um belíssimo de um dashboard, né? Digo que talvez seja um esforço de uma convergência de conhecimento ao longo dos séculos, até porque a tabela periódica ela não foi descoberta de uma hora para outra. Vários e vários cientistas, eles dialogaram na descoberta da tabela periódica, né? No fundo, a descoberta do átomo, né, a tabela periódica só foi uma forma de organizar o conhecimento que foi se construindo ao longo dos séculos, desde Lavoisier, a Mendeleev, ao Moseley, que depois buscou, né? O Mendeleev ele tem talvez o maior protagonismo porque ele conseguiu, ele conseguiu trazer interrogações importantes. Ele diz, se os átomos foram organizados dessa maneira, né, aqui inspirados em alguns trabalhos, organizou pela massa, essas interrogações, né, elas são átomos que ainda não existem. E o fato do Mendeleev prever essas interrogações talvez foi a maior sacada dele. Ele disse assim, tem coisa mais embaixo. Essa organização dos átomos dentro de uma linha de conformidade, né, dados que estão relacionados aqui dentro de um diagrama belíssimo como esse, talvez foi a maior sacada de Mendeleev. E por isso foi reconhecido como o cara que conseguiu organizar a tabela periódica, né? Muitos contam a história um pouco lúdica de como Mendeleev fez, né? Mas eu estudei um pouco da história de Mendeleev. Mendeleev era professor na Universidade de São Petersburgo. Até então não existia a Rússia, né? Então os estados, a Rússia é mais antiga. E o Mendeleev resolveu, para dar aula de química geral, ele resolveu fazer né? Buscou vários estudos sobre os átomos para tentar organizar. E o Mendeleev, a cada átomo, ele colocava num cartãozinho, né, o átomo, e ali anotava algumas propriedades, né, como fosse um post-it na mesa, que a gente usa bastante, né? E aí, daqui a pouco, ele começou a organizar aqueles papeizinhos e veio uma certa organização de periodicidade, né? E dentro daquela organização que ele teve, ele começou a notar que fazia sentido, inclusive átomos que não existiam. Bom, vou sair aqui da tabela periódica, né? Aqui, vou até mostrar um pouco para vocês. A tabela periódica, ela hoje é organizada em relação ao número de prótons. E os prótons, eles determinam para um átomo neutro a distribuição dos seus elétrons, né? A tabela periódica, por exemplo, ela tem uma organização que coloca aqui, por exemplo, todos os isótopos que a gente dispõe, né? Então, os isótopos, eles... essa expressão da massa de um átomo é uma média, né? Considerando a abundância, enfim, aquele conhecimento básico sobre a distribuição eletrônica, a composição dos átomos, né, a composição fundamental dos nossos átomos. Voltando aqui, até para ser um pouco mais rápido na nossa tabela, o trabalho de Mendeleev ele foi posterior a alguns estudos, né? Eu acho que vocês conhecem essa figura, né, muito conhecida, que é o Lavoisier. Lavoisier também foi um estudioso da matéria. Lavoisier teve uma coisa. A história de Lavoisier ela é muito intensa. Lavoisier ele foi de uma família nobre. Ele era parte de uma família nobre, muito importante da França. E todo mundo achava que ele ia ser na área das leis e tal. E ele resolveu se dedicar à ciência. Basicamente foi isso. Lavoisier estudou matemática, física, astronomia. E a sua formação é toda acadêmica de cientista. E um cara, obviamente, brilhante, né? Lavoisier é uma pessoa brilhante, assim, do ponto de vista, era um gênio. Ele era, desde o começo dos estudos, ele era tido como um gênio. Sempre foi isso e não era por menos. Só que Lavoisier, ele era um gênio tão conhecido, né, das famílias, que ele sempre era demandado por governos para resolver vários problemas. Ele assumiu cargos. Lavoisier, por exemplo, Lavoisier foi deputado, para quem pouca gente sabe. E Lavoisier conviveu num período extremamente conturbado da história do mundo, né? Lavoisier, ele era uma das grandes expressões científicas e políticas da França na época da queda da Bastilha. Vocês sabem como Lavoisier morreu?
Alguém sabe como Lavoisier morreu aqui? Não, professor. Não. Lavoisier morreu decapitado. A queda da Bastilha é de 1789. E aí, em meados de 1789, 1787, é quando Lavoisier publicou os seus estudos reuniu os seus estudos mais importantes da química, né? Mas tem um estudo de Lavoisier que pouco químico conhece, né? A Bastilha, a queda da Bastilha era a seguinte: a Bastilha era uma prisão em que a monarquia tinha preso normal, mas também tinha presos políticos, aqueles que criticavam o regime monárquico. A Revolução Francesa foi a queda da monarquia, né? Então, claro, um período de pobreza, né? Uma crise fiscal, né? O clero e a monarquia não pagavam impostos e a população é quem sustentava a monarquia. Lavoisier, ele sempre foi uma pessoa que dialogou na monarquia, junto com os iluministas, com os movimentos populares. Populares nem tanto, Lavoisier era nobreza. Lavoisier sempre foi da nobreza. E em 1789 foi quando caiu a Bastilha, né? Ou seja, a monarquia foi derrubada. Mas entre 1789, a partir daí, é quando se começou a movimentação política para se ter a república na França. E Lavoisier, nesse período, ele foi muito importante porque ele conhecia, né, bastante sobre orçamento. Lavoisier sempre foi uma pessoa que estudou a relação entre a riqueza nacional e a renda nacional e a produção nacional. Trocando em miúdos assim, a França é um estado, né, em que tem muita riqueza na França, mas ela também tem outros territórios em outros países. Aquilo que é produzido na França, em relação à riqueza total da França, ela, considerando a riqueza que ela tem em outros estados, que são ano a ano trazido como lucro para a França, significa que aqui a gente não precisa cobrar tanto imposto. Então, Lavoisier se colocou como um algodão entre os cristais, como um período que a gente chama um período de muita discussão entre grupos representativos da burguesia e também do proletariado. Lavoisier era aquela pessoa técnica que fazia os estudos. E aí Lavoisier fez um estudo que chama, intitulado De la riqueza territorial do Royaume de France. É a riqueza territorial da França. Ele com esse estudo, ele foi dizer o seguinte: gente, né, dá para a gente ser república, né? Nós não precisamos ter essa distribuição, essa cobrança de impostos, como tem sido feita hoje. Por quê? Porque a gente tem tem territórios, a França sempre foi um império e colonizadora, né? Então, como, só para vocês entenderem um pouco, né? A produção do Brasil, o PIB brasileiro, ele é uma equação contábil. Então, esse PIB, ele leva em consideração a produção nacional, mas aquilo que o Brasil recebe de fora como reversão de lucro, mas também aquilo que o Brasil envia para fora. Por exemplo, as multinacionais automotivas. Tenho certeza que a Mitsubishi, a Volkswagen, pagam parte dos lucros dela e remetem para a matriz, né, para o ciclo de investimento, enfim, né, para distribuir entre os acionistas e assim por diante. A França também foi desse jeito. E o Lavoisier mostrou no seu estudo, fazendo um estudo muito geral, né, com bastante dados isso. Eis que Lavoisier, né, depois de um tempo, a França entrou em um período de terror, nessa discussão de 1789 até meados de 1794. Lavoisier foi decapitado, ele foi morto, decapitado, em 1794, porque ele foi tido como um traidor, né, da República Francesa, do movimento revolucionário da França, e por isso ele foi decapitado. Então, não sei se vocês sabem dessa história, mas Lavoisier talvez foi um dos químicos que mais estudou sobre economia, sobre contabilidade e sobre orçamento, né? E aí eu sempre falava essas questões porque algumas pessoas têm um certo preconceito, porque eu sempre fui químico industrial e as pessoas chegavam e falavam: mas você não é economista, mas você não é administrador.
Aí eu dizia assim, mas o químico é quem dá a solução no precipitado. Aí depois eu contava a história do Lavoisier, que eu fiz questão de trazer para vocês. Mas esses dois exemplos aqui ilustram a importância da ciência, a importância que nós temos na conformidade, a integração dos nossos dados para entender os fenômenos, sejam fenômenos naturais ou fenômenos estatísticos, fenômenos sociais, fenômenos populacionais. E todo o desenvolvimento da própria estatística, o nome estatística, o está, vem de Estado, é em função do quê? É em função do equilíbrio social dos Estados. E os dados orçamentários, essa discussão que a gente faz da lei orçamentária anual, emenda parlamentar, no fundo, é uma pactuação política diante da nossa riqueza do país para distribuir para a sua população. A computação também foi desenvolvida, né? Dessa maneira. Os primeiros computadores, a criação do computador, né? Acho que o pessoal de São Paulo chama mais, aqui menos, mas a gente chama o Olerite, né? Você sabe quem foi o Olerite? Alguém sabe quem foi o Olerite? Você sabe, professor Petros, quem foi o Olerite? Não, não sei a origem da palavra Olerite, não. Mas era o que saía da impressora? Não. O Olerite foi o seguinte, precisou fazer o censo populacional dos Estados Unidos, tá? E os censos populacionais, para saber o tamanho da população, e claro, o censo populacional é um indicador econômico importante, eles nunca conseguiam fazer, demorava décadas para fazer. Aí foi o Olerite, utilizando algumas tecnologias que ele utilizou, né, desenvolveu a computação a cartões perfurados para poder fazer a contagem, a contabilidade do censo populacional americano. Vocês sabiam disso? E foi ele, talvez, a primeira pessoa que utilizou das ferramentas computacionais para trabalhar com dados de grande volume. Compreende? Então, esse talvez é onde nós chegamos e talvez é onde há um diálogo mais importante. Tenho certeza disso que eu vou falar para vocês. Todo o desenvolvimento tecnológico da computação, todo o desenvolvimento dessas ferramentas foram para resolver problemas de Estado. Tá? E não é diferente, né, na área que hoje eu tenho atuado, né, utilizando ferramentas computacionais, o poder de governança de dados, de integração dos nossos dados, poder da abordagem Big Data Analytics para desenvolvimento de plataformas, entre outras coisas. Né? Essa é uma imagem que veio da revista The Economist, eu acho que todo mundo conhece, um pouco uma revista inglesa, né, mais de 50 anos, que trouxe uma imagem aí bastante significativa para mostrar a convergência dos tempos aí em 2017, que já está antigo, né? 2017 a gente já tem 5 anos, passou já, muito rápido. Então ele trouxe uma imagem aí de grandes Big Techs, né? Uber, Amazon, Microsoft, Google, Tesla, Facebook, como se fossem refinarias, né? Extraindo, né, uma fonte primária, né, e refinando essa fonte primária para, a partir disso, ter produtos beneficiados e oferecer para a população. Então, eu acho que é uma boa ilustração do que acontece hoje com a capacidade de exploração, de tratamento, transformação, distribuição de dados para produzir informações que são importantes para o mundo da saúde, desenvolvimento tecnológico, entre outras coisas. Tá? O mundo, e aí a revista The Economist, muito famosa por suas frases, né, ela fala que o recurso mais valioso não é mais o petróleo, mas são os dados. Tá? O desenvolvimento essa convergência, só para todo mundo entender, o termo Big Data Analytics, o Big Data é uma convergência tecnológica, é uma convergência do conhecimento. A gente, por exemplo, só começou a trabalhar com arquivos na ordem de giga, de tera, na última década. Né? Por quê? Porque aí a gente dispõe de ferramentas que, por exemplo, hoje, consegue fazer uma gravação de uma videoconferência. Há um fluxo de dados muito grande, por exemplo, nisso que a gente está fazendo aqui. Nossos computadores hoje já dão conta. Nós temos uma velocidade de banda larga que dá conta de uma transmissão de alguns bilhões de bytes, né, para a gente chegar nesse ponto. Então,
Veja que é uma construção histórica, né, que vai desde o desenvolvimento das teorias de probabilidade, as primeiras simulações, os primeiros tratamentos matemáticos como os mínimos quadrados, que é de Gauss e Laplace, até a utilização das ferramentas computacionais, o primeiro computador eletrônico, né, atribuído ao Alan Turing, talvez ele converge para esse trabalho, o seu trabalho de decodificação na Segunda Guerra Mundial. E aí o pós-guerra, que foi aquele período de grande ascensão, de grande desenvolvimento tecnológico para as redes neurais, a teoria da informação, a inteligência artificial, que já é um termo utilizado desde 1956, quer dizer, não é nada atual. Tá? E aí, os anos 70 que foram marcados pelo desenvolvimento dos primeiros bancos de dados relacionais. Então, a linguagem SQL, que é do Edgar Code, né? As abordagens do KDD, que é a descoberta de dados em grandes bases de dados. O primeiro congresso, que é de 1989, quer dizer, o termo Big Data é da década de 90, né? E aí o termo Big Data, o termo ciência de dados é de 1997. Vocês vejam que toda essa trajetória, toda essa construção, ela é uma convergência tecnológica, né? A disponibilidade de ferramentas computacionais com grande capacidade de processar volume de dados, e assim por diante. E aí vem o século XXI, com esse estouro de boiada de grandes big techs, né? Empresas que se tornaram praticamente maiores que economias de alguns grandes países do mundo, né? Gente, vou tomar uma água aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Por enquanto, não. Por enquanto, estou só acompanhando. Ok? Posso seguir? Pode. Então, vamos lá. E como todos esse desenvolvimento, como esse conhecimento acumulado, que nós somos ocupados, né, nós os seres humanos chegamos, pode ser, então, enxergado pelos nossos governos, né? Eu acho que todo mundo aqui já acessou o portal da transparência, né? Todo mundo aqui já acessou o portal da transparência para ver o seu salário, para saber quantos servidores você tem. Alguém já teve essa curiosidade? Se vocês não tiverem, né? Eu fui um aficionado pelo portal da transparência, né? Eu brigava muito com a minha diretora, hoje a professora Joana Angélica Guimarães da Luz, reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Joana foi minha diretora e eu pegava muito no pé dela, porque eu estudava os dados do portal da transparência, tentava importar aquelas planilhas do Excel, e o Excel a gente sabe que não dá conta para o volume de dados, né? Se você pega algum CSV hoje com 1 GB, o Excel já não dá conta, não tem capacidade de processamento para isso, né? Mas o portal da transparência ele é de 2009, tá? Ele é antes mesmo da Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, completou o ano passado 10 anos, né? E a Lei de Acesso à Informação foi a iniciativa brasileira. O Brasil, saibam disso, né? O Brasil é um país de ponta do ponto de vista da transparência e do acesso à informação. O Brasil é signatário, em 2011, foi uma reunião com Barack Obama, com Dilma Rousseff, com todo mundo, os 7 primeiros signatários no planeta do OGP, que é o Open Government Partnership, uma parceria de governo aberto. Então, o Brasil é um dos signatários. E a Lei de Acesso à Informação foi, digamos assim, a carta de apresentação do Brasil nessa parceria. E aí você vê em todo o desenvolvimento da política de dados abertos, né? Falo também da questão do acesso à informação e serviços, né? Algo que já vem sendo desenvolvido há algumas décadas, né? Pelo SERPRO, pelas equipes dos ministérios, Ministério do Planejamento, aqueles que se dedicam à transparência da informação, CGU, Controladoria Geral da União. Nós temos a LGPD, que é de 2018, uma lei ainda em entendimento, por incrível que pareça, né? Quem acompanhou aí essa polêmica do INEP, que retirou todos os microdados, né? Tá vendo que ainda eles têm que aprender ainda a trabalhar com a LGPD, né? E aí, 2019, eis que em 2020 explodiu o coronavírus, né? Foi justamente nesse momento em que a gente tinha uma estratégia de governança digital desenhada e
aquilo que a gente pensava acontecer, todos nós fomos pegos de surpresa aí nas universidades, 2020, 2021, e até agora, né, nós estamos nessa situação de pandemia, as nossas universidades ainda com aulas remotas, algumas com aulas presenciais, algumas retornando, enfim. Aí, aquilo que era uma política se tornou uma questão de sobrevivência do Estado como um todo. Né? E eu me encontrava justamente aqui em 2019, falando da governança digital e apresentando propostas para todo o Brasil. Foi nesse ponto, então, que eu fui catapultado a coordenar algumas propostas gigantescas no país na área de ciências de dados voltada à governança de dados, notadamente de dados do governo federal. Tá? A gente tem trabalhado com alguns universos de dados que interessam políticas importantes para o país. O universo acadêmico, né? Falo a vocês que a gente trabalha com dados da CAPES, dados do EMEC, microdados, plataforma de Peçanha, dados orçamentários, e aí talvez a área que eu mais me especializei, até porque era mais interessante para quem era projetor de planejamento, né? Eu sempre dei oficinas de inteligência com dados orçamentários, dei cursos no país todo de tesouro gerencial, trabalhei muito com plataformas de transparência, dados de pessoal e, claro, né, em plena pandemia, interessam os dados epidemiológicos. E aqui eu faço uma parte, um reconhecimento, né, que se não fosse o DataSUS, uma iniciativa que tem mais de 30 anos, a gente não saberia absolutamente nada sobre os dados do coronavírus. O DataSUS foi a salvação dos dados epidemiológicos do Brasil. Poucos países tiveram, né, a capacidade e a velocidade que o Brasil teve, né, dentro dessa história de construção, né, de construir plataformas de dados epidemiológicos, porque a gente já tinha disponibilidade e controle disso. A partir disso, então, eu trago aí talvez um dos maiores desafios. Essa figurinha eu sempre utilizo e mostro nas oficinas, reuniões que eu tenho com gestores, secretários, todos, de que isso aqui é um sonho, né? Isso aqui é justamente um sonho para todo mundo, né? Você tenha várias bases de dados, essas bases de dados gerando informação com diversas apresentações, formatos, contextos, sistemas legados, sistemas de serviços, arquivos estáticos, serviços da web, né? Eles todos dialogando, então, convergindo dados para um loader, um centralizador de dados, e ele tem toda essa orquestração, passa, então, para a fase de transformação. Daqui a pouco surgiu aqui um martelinho geológico, né? Que é justamente a fase de transformação desse dado. E essa transformação desse dado, feita tudo de forma automatizada, ela é responsável, por exemplo, que no censo da educação superior, o curso de Química de Catalão seja entendida no EMEC como o curso de Química de Catalão, ou ainda, né, a latitude e longitude do programa de pós-graduação, que é um dado disponível na plataforma Sucupira, ela seja essa mesma latitude e longitude ao longo do tempo. Então, fazer esses links, essas transformações, talvez hoje é o maior desafio da ciência de dados, que é a área de transformação. Se chama todo esse processo aqui, pelo menos até chegar aqui no finalzinho desse martelinho, chama a área de ETL, que é a mineração, transformação e carregamento de dados. São três termos simples, né, mas que abrem um universo de operações, um universo de demandas de infraestrutura tecnológica para trabalhar dados de grande volume. Tá? E aí tem a questão da documentação, a capacidade de descoberta de dados, da linkagem de dados, a linearidade, a conformidade de integração e governança desses dados para, então, fazer a distribuição. Não parece uma refinaria de petróleo? Parece a mesma forma, né? Você explora a fonte primária, né? Pega aquele óleo bruto, refina, um processo de transformação, depois você distribui. Distribui aqui gasolina para compartilhamento de dados, compartilhamento de dados que se tornam secundários para sistemas, né? Ou ainda a visualização de dados, que talvez seja a maior vitrine hoje da rede Data Science BR, né, que está aqui nesse cantinho, daqui a pouco eu falo um pouco dela, que eu tenho essa responsabilidade de coordenar em todo o país. Tá? Além, obviamente, do desenvolvimento de machine learning, né, que é algo também, eu sempre digo, né, quem já fez regressão linear alguma vez na vida, no Origin, né,
está fazendo um pouco de learning, né? Você está aprendendo com os dados. Só não está automatizado, né? Mas uma vez que você automatiza e você consegue retroalimentar esse processo, né? Você já está fazendo um pouco de machine learning. E, claro, enriquecendo aqui os dados através de processos de inteligência artificial. Bom, então essa figura só ilustra algo que a gente vem construindo a partir de algumas abordagens de algumas plataformas em que desenvolvemos para todo o país, né? A gente trabalha com dados de fontes acadêmicas, orçamentárias, buscadas de fontes externas, de sistemas legados, arquivos, entre outras coisas. Aquela coisa de olhar o dado e entender o tamanho do problema, entender como eles estão dispostos, como a gente vai integrar, qual tecnologia, o custo que isso vai acarretar para a gente passar por uma infraestrutura, então servir aqui basicamente uma proposta de arquitetura conceitual daquilo que a gente faz, trabalha com Google Cloud, né? Trabalha com o Airflow, que eu digo que o Airflow, ele é o São Pedro da nuvem de dados, é aquele cara que fica na porta do dado, assim, dizendo, ó, peraí, você vai entrar aqui agora, daqui a pouco vai vir o outro, então ele é o orquestrador disso tudo, né? A gente trabalha com algumas ferramentas de transformação de dados, linkagens, né? Recebe o dado, transforma o dado, faz os cruzamentos, as integrações entre conformidade e serve esse dados, inclusive, para as nossas plataformas. E plataformas de armazenamento também, como Google, algumas telas e algumas coisas, para você ver o tamanho do desafio que a gente tem feito. Isso aqui é o Pentaho Data Integration. Tem uma teia aqui, uma camada de integração entre todos os nossos dados. Cada um quadradinho desse aqui é uma operação básica, uma operação lógica, que a gente condiciona o nosso dado para, no final, a gente ter dados integrados para vários sistemas. Aqui eu passo a mostrar um pouco para vocês de alguns projetos que nós aprovamos e que plataformas que são públicas hoje, né, produtos, soluções tecnológicas, que a rede Data Science BR pode alcançar. Talvez vocês conheçam algumas, por ser das universidades públicas, né? Primeira plataforma Universidade 360, que é a primeira plataforma de Big Data Analytics voltada às universidades federais. Aqui a gente tem dados das universidades, dados acadêmicos, orçamentários, de gestão de pessoas e também indicadores, né? Indicadores relativos, indicadores do Tribunal de Contas da União, dialogando em todo o conjunto de dados. Esse aqui é o nosso projeto, né? Um projeto que a gente aprovou junto ao Ministério da Educação. Outra plataforma que a gente também, né, dialoga foi o painel do coronavírus do Ministério da Educação. Então, o painel do coronavírus do Ministério da Educação, né, a Secretaria da Educação Superior me chamou lá em 2020, em março de 2020, desesperada porque ela não sabia quais universidades estavam funcionando, quais estavam com as aulas suspensas. Então, a partir dali, nós desenvolvemos um conceito inicial, comprovamos esse conceito e começamos, a partir dali, publicar a situação de todas as instituições federais, depois passou para os institutos federais, e o painel do coronavírus foi a resposta de dados do Ministério da Educação para a situação de emergência. Protocolo de biossegurança das universidades, essa proposta também passou pela rede Data Science BR, então nós produzimos muita coisa. Um esforço muito significativo para a gente, que é o painel orçamentário e financeiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Foi uma parceria que a UFOB fez com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós cuidamos dos dados orçamentários da nossa UFRJ. E, por último, mais recentemente, lançamos agora, no mês de junho, mês passado, a plataforma Nilo Peçanha, que é o grande esforço censitário e estatístico da rede de institutos federais, escolas técnicas, Cefetes, escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Então, são 4 plataformas que nós já mantemos. Eu vou fazer uma navegação aqui por elas, né? Já vou abrindo aqui. Elas aqui nos meus marcadores. Vou abrir aqui as 4 plataformas. Houve uma mudança, né, se vocês percebem, porque nesse período a gente está em período de defeso. Vocês vão abrir todas. Aqui é a plataforma Universidade 360, né? Vocês verem que a gente já teve que mudar elas, porque, por conta do período eleitoral, tiramos todos os elementos de design para poder cumprir a lei eleitoral, né? Tá? Então, essa é a plataforma Universidade 360. Aqui vocês vão ter acesso aos dados de graduação,
de todo o país, né? Tá? Vamos ver se tem UFCAT aqui. UFCAT. Opa! Chegamos lá na UFCAT. Está em catalão? Deixa eu ver se está localizado aqui no campus de catalão. Não sei. Então, aqui a gente tem os cursos de graduação de catalão. A ideia é da gente ver dados EAD e tal. Dados da pós-graduação. Okay? A gente consegue identificar todos os programas de pós-graduação do Brasil. Tá? Aquela coisa, né? Onde eu vou estudar. Aqui, algumas tabelas, algumas ferramentas para a gente conhecer um pouco o dado. Né? E, claro, são ferramentas de usabilidade, né? Para a gente navegar mesmo. Né? Essa que é a ideia da plataforma Universidade 360. Tá? Alguns indicadores, que a gente tem as linhas históricas, né? Aqui para pós-graduação e aqui para graduação. Dados orçamentários, e vocês veem que eles são atualizados com bastante antecedência ou rapidez. Os dados orçamentários são atualizados com um dia de diferença. Então, por exemplo, aquilo que foi empenhado, liquidado e pago ontem na sua universidade, vai ter aqui. Vamos ver aqui, vou sempre pegar catalão. Se bem que catalão está com o orçamento ainda executado, parte dele pela UFG. Então, aqui está a execução do orçamento de vocês. Tá? Despesa empenhada, liquidada, pago. Se você quiser ver os dados de programação, os dados de resta a pagar, a comparação do período anual, enfim, um esforço mesmo de análise, né, de todos os nossos dados. As séries históricas, nós temos dados aqui desde 2013, do orçamento de todas as universidades federais do país. Tá? E, claro, dados com árvore hierárquica, o esforço de visualização que é importante para que os usuários possam conhecer, e, claro, com a aplicação de filtros, né, contextuação dos dados por tipo natureza de despesa, todo o universo que é possível de se conhecer. Tá? Vou aqui na plataforma Nilo Peçanha, que é agora a plataforma do Ministério da Educação, mais voltada para os institutos federais. Né? Nós temos aqui a rede federal, só para vocês saberem que a gente tem muito mais campo de instituto do que de universidades. Tratamos os dados da plataforma Nilo Peçanha, que é o esforço censitário dos institutos federais, né? Isso é feito anualmente pela rede federal, com dados orçamentários. Tá? Eu queria apresentar também para vocês o painel orçamentário da UFRJ, né? Em que a gente conhece um panorama de gastos de toda a universidade, né? Com ferramentas em que a gente, por exemplo, aqui, eu vou tentar consultar um empenho, pegar um dado aqui de bolsa, auxílio financeiro, e vou consultar todos os empenhos da UFRJ e pegar aqui um especificamente para consultar aqui no portal da transparência. Então, vejam que esse é um pouco do trabalho que a gente vem desempenhando nessas plataformas e, para isso, obviamente, nós contamos aqui com um pouco da nossa, um pouco do perfil de produção científica que agora eu tenho, né? Hoje, a gente primeiro patenteia, no caso de software e programas do Brasil, você não tem uma patente de software, né? Você tem um registro de software, um pouco diferente. É tido como se fosse uma publicação mesmo. Então, a gente publicou vários softwares, né? E hoje, a gente tem mais de 6, já aumentou esse número, né? De software sob registro, né? No INPI. O próprio painel do coronavírus do Ministério da Educação já é um software registrado, né? E esse é o tipo de produção. Depois dessas produções é que a gente vai escrever artigos, né? Artigos de inteligência artificial, na área de machine learning, alguns desenvolvimentos de pacotes, de alguns cálculos estatísticos com pacotes computacionais. Então, a análise dos dados ele sempre vem um pouco depois da produção das plataformas, das soluções que a gente tem alcançado ao longo dos anos. E aí é um pouco da nossa equipe, quer dizer, aqui é a nossa equipe inteira, né? Nós somos 10 instituições federais, né, hoje, e aqui tem um colega, Tiago Jabu, né? Vocês já conhecem o Jabu, né? Meu amigo Jabu, que é aí da Federal de Catalão, cientista da computação. Além, né, tem o Instituto Federal de São Paulo, o professor Gustavo, toda essa galera. E ainda aqui o grupo dos nossos estudantes de mestrado, o João Carlos,
os estudantes de graduação, que são todos os estudantes da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Eis aí um pouco da nossa trajetória, do nosso trabalho, em que aí tem gerado alguns frutos. E com isso aqui, professor, eu faço aqui uma pausa, professor Petros, para que vocês comentem, façam dúvidas, questionem aí um pouco disso aqui tudo que eu apresentei para vocês. Geralmente, quando eu costumo começar a falar, eu começo a fazer muita pergunta. E eu vejo que o Vitor levantou a mão. Vitor, pergunta você primeiro. Obrigado, boa noite. Parabéns aí, Pote, pela palestra. Bacana demais. Eu fiquei maravilhado aí com tanta informação que eu realmente que eu desconhecia, né? Não imaginava que as universidades públicas brasileiras estavam tão avançadas aí nessa questão de gestão de dados, algo que é tão importante para nós, para o nosso país. Até nesse ínterim, né, eu já tive a oportunidade de fazer uma graduação, eu tenho engenharia e fiz licenciatura também na UFTM, na Federal Triângulo Mineiro, em História. Além da engenharia, eu sou historiador. E existe um debate muito grande, né, nas áreas de humanas, algo que nas áreas de exatas a gente não debate tanto, mas eu acho que a universidade é um palco de debate, é um local onde a gente tem que conversar sobre políticas públicas, né? E aí, nesse ínter, eu queria saber, atualmente, se há uma perspectiva, se existem políticas públicas sendo discutidas para melhorar a gestão desses dados e vou além, né? Utilizar esses dados em prol da população, em prol do desenvolvimento tecnológico do nosso país, das nossas universidades, de parcerias, né, público-privadas junto às empresas brasileiras e também multinacionais. Eu queria entender hoje qual que é o contexto que nós estamos em relação a esse dado, essa gestão de dados aí. Vitor, espera um segundo que eu acho que o Poti caiu. Caiu mesmo. Esperar um tempo para... Já voltou. Opa, beleza. Não, só concluindo, né? Eu queria entender onde que nós estamos hoje, né? Em relação às políticas públicas para essa gestão e o avanço desse tema, que é um tema muito abrangente, que é um tema bastante importante para o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Claro. Posso responder, professor Petro? Se eu quero fazer um conjunto de perguntas aí para... Não, pode responder a dele primeiro. Primeira coisa que eu posso assegurar aqui para você, foi o Vitor que perguntou, né, Vitor? Isso. Isso. O Brasil tem talvez um dos maiores esforços em transparência e governança de dados do mundo. Tá? O Brasil, saiba que, e claro que isso não é um trabalho de 1, 2, 3, 4 anos, é um trabalho de décadas, né? De vários anos. O Brasil tem, sim, políticas muito sólidas, né? A própria estratégia de governança digital, a estratégia de governança digital que, por exemplo, apoiou o gov.br. Saiba que hoje a gente tem a assinatura digital, a gente tem o registro tem um gov.br, né? E isso não são muitos, são pouquíssimos países no mundo que têm infraestruturas como essa, né? Em a disponibilidade da população. Com a pandemia do coronavírus, né? Não teve outro jeito, a gente teve que migrar nosso dia a dia para o mundo digital. E veja como isso foi rápido no Brasil. Alguns países, por mais críticas que a gente tem, e eu tenho diversas, inúmeras, né? Muitas, né? São muito críticos, mas a gente está em um status muito avançado, eu considero dessa maneira. Porém, um grande problema nosso é a desigualdade com que essa
essa frente tem, né, sido encarada no nosso país. Uma coisa é o governo federal, outra coisa são os governos estaduais e os governos municipais. Enquanto o governo federal já tem uma política muito consolidada, já tem uma lei federal, já tem decretos, políticas já bem conhecidas para apoiar, né? Fala aqui como um grande exemplo o Portal da Transparência. O Portal da Transparência é uma coisa espetacular, do ponto de vista assim, da sua infraestrutura de dados, da disponibilidade, da manutenção disso por tanto tempo, né, para a população, e vocês conseguem ver qualquer um dos dados, né? Isso é muito importante e tem que ser registrado. Porém, quando a gente começa a encarar outras esferas de governo, a realidade é completamente diferente, né? Você não tem governança de dados, você não tem uma estrutura de dados que permita que esses dados forneçam informações para a gestão, primeiro, tanto do ponto de vista da governança de gestão, quanto da transparência. Te falo aqui, Petros, Vitor e Antônio, que estão me acompanhando hoje, que nós chegamos em uma situação bastante incomum para quem faz pesquisa no Brasil, né? Hoje, depois desses 2, 3 anos, eu consegui administrar trazer em torno de 5 milhões de reais em projetos de pesquisa sob minha coordenação. E estou em 2022, saibam disso, escolhendo quais projetos de pesquisa que eu vou desempenhar no ano de 2023, 2024. Porque eu tenho uma demanda gigantesca de prefeituras, secretarias estaduais de planejamento, próprio Ministério, os órgãos do governo federal, para que eu dedique parte da nossa equipe para governança, para soluções como essa que eu apresentei aqui para vocês hoje, né? Por quê? Porque isso é uma questão de sobrevivência, é uma questão mesmo de você conseguir sustentar decisões em um mundo, né, hiperconectado, né, e com a população com conhecimento pleno das informações como a gente tem hoje em dia. Pelo menos os canais de comunicação, eles estão estabelecidos. Mas, assim, a tua pergunta é muito coerente, é oportuna esse comentário, essa reflexão, mas a reflexão que eu faço é que, primeiro, há desigualdade, né, de maturidade, a gente tem níveis de maturidade completamente diferentes entre os entes governamentais. Federal é uma coisa, estadual e municipal é completamente diferente. E, óbvio, há muito o que se fazer ainda para se alcançar um nível de governança da informação. Dados que estejam cada vez mais disponíveis em formatos mais amigáveis e, claro, que dados para que a gestão possa tomar decisões cada vez mais baseadas em evidências e não em achismos, né? Em desconfianças. Legal. Antônio, o Leonardo acabou de entrar. Professor Bob, meus parabéns pela apresentação, tá? Muito explicativa, realmente alguns pontos que era estranho para mim. A minha pergunta é, nós sabemos que hoje existe uma plataforma, né, Sou.gov, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, em que lá nós temos, né, praticamente todos os dados, vamos dizer assim, do servidor público federal. Se eu acho, na sua experiência já dentro desses trabalho com dados, e a tendência é que todos esses pontos, né, que hoje estão, vamos dizer assim, separados, eles converjam para dentro desse plataforma. Eu tentei aumentar um pouquinho aqui, Antônio, eu escutei grande parte, mas eu queria que você repetisse um pouco do teu comentário antes da pergunta que você falou. É o seguinte, eu dou meus parabéns, né, pela apresentação. É isso, eu escutei. Agradeço, na verdade. A pergunta é o seguinte, nós temos, né, o site Sou.gov. Lá temos os dados, né? Temos os dados praticamente completos dos servidores. A pergunta é a seguinte, os dados que ainda não estão dentro dessa plataforma, você imagina, na sua experiência, que elas venham a corrigir para dentro dessa plataforma, ou teríamos uma plataforma onde cobriríamos praticamente todos os pontos?
Bom, primeiro que o SOGOV é um esforço de convergência de dados. É isso mesmo que você está falando, viu, Antônio? Ele reuniu aí, por parte do Ministério da Economia, o esforço para integrar, por exemplo, o CIAP, o CIGEP e também, acho que todo mundo que é funcionário público federal, o professor Petro com certeza sabe disso, o acesso, nós tínhamos um acesso anterior ao CIGEP, né? Para acessar o CIGEP, a gente tinha um gerenciador de acesso dos sistemas estruturantes de gestão de pessoas, né? Mas há ainda muito, mas muito o que se fazer. Tá? O CIAP, só para você ter ideia, ele foi um sistema construído para pagamento de folha. Ele nunca foi construído para ser um sistema de gestão. Ele foi construído para ser um sistema de pagamento de folha. Só que, ao longo dos anos, foram construindo plataformas de forma... Puxadinhos dele, né? Puxadinhos deles. E o sistema de pessoal, os estudantes de pessoal, tiveram que parar para se unificar, para se fazer essas linkagens entre os vários bancos e vários tratamentos de dados. Só para vocês entenderem. Eu tive uma demanda da nossa SGP, que é a Secretaria de Gestão de Pessoas, lá do Ministério da Economia, com a Miriam Bittencourt, que cuida do painel estatístico de pessoal. Na discussão do conceito do projeto, a gente, primeiro, admitiu que não podia contar com certo. Tá? Primeiro, que eles não tinham como atender demanda, né? E por não ter pessoal, eles não têm... Uma outra coisa que eu não falei, né? Há uma demanda gigantesca por pessoal especializado na área de Big Data Analytics e Data Science. Hoje, um arquiteto de dados, que é uma pessoa que olha o problema e pensa a solução, testa a solução, gerencia a solução, é o profissional que está ganhando mais salário do que o CEO de grandes empresas. Tá? Então, a garotada hoje que está saindo aí do curso de Ciência e Computação, conhecendo um pouquinho da implantação de uma nuvem GCS, está saindo com o salário de 9, 10, 11, 12 mil reais, dependendo da senioridade para isso. E essa dificuldade também existe no governo federal. Tá? Na RNP, no SERPRO, há várias posições abertas há vários anos que não conseguem preencher. Mas é um desafio perseguido. O SOGOV, ele foi uma boa iniciativa, né? Trazer na palma da mão, né? Você agora tem um aplicativo com as informações que estão lá. Mas falo o seguinte, abrir o CIAP, né? Criar um sistema realmente de gerenciamento das informações, da carreira, de outras coisas, ainda não está pronto, ainda não tem feito. Hoje, o Ministério da Economia, a SGP, que é um órgão do Ministério da Economia que cuida da nossa carreira de gestão de pessoas, ela não tem um sistema gerencial com todas as informações. Até a denominação das carreiras, e são mais de 20 mil diferentes carreiras, né? Ainda não tem um sistema. Nós estamos trabalhando com dados, por exemplo, do CIAP da rede federal, não das universidades. As universidades a gente ainda está trabalhando com dados do painel estatístico. Mas, na plataforma Nilo Peçanha, nós começamos a trabalhar com as extrações do CIAP de todos os servidores ao longo de vários anos. Os dados estão disponíveis desde 2000. Porém, né, a integridade desses dados, as bases que a gente pôde trabalhar, só foi a partir de 2016. Porque até antes você tinha inconsistências que dariam tanto trabalho para a gente poder sanear, que a gente disse, vamos resolver a demanda ativa para depois cuidar da demanda passiva. Então, veja, hoje, atualmente, o registro é íntegro, a robustez dos sistemas brasileiros são muito bons, mas ainda falta muito para a gente poder fazer dos nossos sistemas estruturantes de gestão de pessoas sistemas mesmo de gestão de pessoas. Tá? Isso ainda é um problema a ser equacionado aí para frente. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, gente?
Olha, eu não sei se o que eu queria fazer é exatamente uma pergunta. Era mais uma conversa assim para me esclarecer como é que foi a sua transição, né? Uhum. Sabe? Porque normalmente a maioria das pessoas vai imaginar essa como sendo uma área de computação, É, né? perfeito. E como que sim foi? Você teve como foi a dificuldade para ingressar nela? Como que você se encaixou assim? Não, eu participo. Se tem alguma coisa, eu participo mais dessa parte. Primeiramente aqui, saudar o professor Leonardo, que acabou de chegar, e já me mandou uma mensagem aqui, teve um imprevisto, né? E, mas ele está aqui com a gente, só para vocês saberem, né? Leonardo é uma pessoa que acompanhou minha trajetória inteira. Leonardo aqui de Barreiras, hoje é aluno aí, é professor aqui da nossa instituição, né? E ele conhece bastante, eu vou falar um pouco dessa transição, mas Leonardo, se quiser manifestar. Professor? Não sei se ele está com algum problema, mas enfim. É aquela dúvida, né, professor Petros? Será que, sabe, será que eu vou... Né? Opa, Léo? Pode falar, Oi, Léo. Poti. Opa. Oi, Petros. Boa noite. Boa noite. Acabou tendo um imprevistozinho aqui em casa e acabou que eu só pude entrar um pouquinho depois. Mas acontece. Mas a pergunta do Petros aí foi bem pertinente e bom que o Poti vai poder falar um pouquinho desse processo aí. Primeiro que ciência de dados não é uma área estanque. É uma área, por natureza, multidisciplinar, professor Petros. Nós temos no nosso grupo de trabalho, eu vou tentar aqui mostrar um pouco parte dele, pessoas que são das mais diversas áreas aqui. Bom, eu sou químico, o professor Eduardo Bastos, ele é publicitário, ele trabalha na área de comunicação e design. A professora Fernanda é jornalista, ela cuida de todo o esforço junto com o Duda, coordena todo o esforço de comunicação e design do nosso grupo, por exemplo. Né? O Silas é contador, ele conhece o tesouro gerencial como ninguém. Tiago é contador, o Jabu aqui é cientista da computação. A professora Larissa é das ciências biológicas, ela é geneticista. Né? Deixa eu pegar aqui, o professor Marcel, ele é engenheiro eletricista, o Braulio é economista. Então, veja, você tem um conjunto de competências dos mais diversos campos. Tá? Agora, é incomum, todos eles, o professor Gustavo é físico, é seu colega físico, o professor Petrônio é cientista da computação, Leandro, ele é engenheiro de sistemas, então, o Luiz Hilário, ele é cientista da computação, né? Todos aqui são servidores públicos, tá? Com exceção do Eduardo, que é da UNEB, é estadual, todos eles são servidores públicos federal. Em comum, o que todos têm em comum? Todos eles conhecem, mais um pouco menos, sobre o negócio, sobre o dado em si. Sobre o dado. Sobre o dado. A gente conhece sobre o dado. Mas aí toda equipe que está envolvida aí faz a parte de programação também? Veja, assim, as ferramentas computacionais que a gente trabalha não são de desenvolvimento de programação. A gente, sim, tem pacotes computacionais, a gente desenvolveu programas em Python, a gente desenvolveu scripts, a gente trabalha muito com script, a gente trabalhou com .NET, trabalhando com Bash, trabalhamos com um conjunto de linguagens computacionais assim, gigante. Mas lidar com o problema da governança de dados é muito mais do que a programação. Eu posso elencar aqui caras que são muito bons de programação. O Gustavo é um ninja. O Gustavo é ninja, um dos caras que eu mais conheci. O Petrônio e esses três aqui, Gustavo, Petrônio e Marcel, são os caras que dão, e o Leandro, o Jabu, são os caras que sabem muito, dão aula de programação a vida inteira. Né? Mas todos os outros têm competências de soft skills, né, de programação. Por exemplo, eu programo Index. Se você coloca para mim o Power BI, eu escrevo as equações, crio as medidas, trabalho com a modelagem de dados, a arquitetura de dados, de forma muito bacana.
Mas não me peça, por exemplo, para escrever um simples extrator do Instagram em Python. Eu não sei escrever nada em Python. Né? Tá? Mexo bem no CorelDRAW. Né? Agora tem uma coisa que eu conheço bastante, é sobre gestão. Entendi. Entende? Então, é um pouco dessas competências. E não há... Agora, há uma coisa muito importante, que talvez seja um dos grandes segredos do sucesso da nossa rede. É que todos metam a mão na massa. Eu não delego competências, responsabilidades para os estudantes. A gente vira noites produzindo plataformas e ferramentas. E isso tem que ser assim, tem sido muito marcante no nosso trabalho. Os estudantes, sim, trabalham, né, eles nos contribuem bastante. E uma outra coisa, outra perspectiva que é nova para todos nós, Petros. A gente sempre fez pesquisa com um plano de trabalho, né? Um plano de trabalho já muito bem delimitado, com um campo bibliográfico já muito bem definido, para a gente depois apresentar um produto. E esse produto é um produto bibliográfico, é um artigo, né? Claro, não é só o que está escrito, né? Há todo o conhecimento que você conseguiu ali expressar no artigo. No campo das soluções de governo, com as soluções, não funciona da maneira que a gente pensa. Então, eu tenho, por exemplo, 24 horas, eu falo mesmo isso, eu fico 24 horas ligado o tempo todo, porque já recebi demanda assim, do secretário ir para uma reunião com o ministro da Educação e ele precisava saber quantas universidades tinham campi no interior e não eram sede. Perguntas como essa. E claro, assim, que eu vou fazer um lançamento da plataforma, por exemplo, essa imagem aqui, só para você ter uma ideia aqui. Está vendo essa imagem aqui? Essa modelo aqui, ela não está compartilhando, né? Está compartilhando, né? Está compartilhando. Bom, você sabia que essa imagem aqui foi de um ensaio fotográfico que a gente contratou? Não é uma imagem de banco público, banco FIPIC. Por quê? Porque quando é um produto de governo, se você não tem imagens inéditas, alguém pode ir lá a imagem em alguma outra coisa e dizer que a gente pegou no Google. E isso virar uma polêmica gigantesca. E para se fazer esse ensaio, o professor Eduardo, aqui, ó, que está aqui, que é publicitário, né? Ele é UX design, trabalha na design, coordenou, ele dirigiu todo o ensaio, escolheu a modelo, escolheu quem fizesse, para que isso fizesse parte da composição visual da nossa plataforma Guilherme Peçanha. E agora eu pergunto, né, onde é que isso estava escrito para a gente antes de começar o projeto? Nunca que isso estava escrito. Né? Entendi. Mas eu fiz a minha pergunta inicial pelo seguinte: teve a ciência de dados, né, esse estabelecimento, essa disseminação dela, é uma revolução, né? Ela muda completamente, está mudando completamente o mundo. E eu acho que a formação, às vezes eu tenho a impressão que a formação de ensino superior, hoje, que se oferece, em diversos níveis, né, incluindo nos níveis de doutorado, eu acho que ela não está preparando adequadamente o estudante, né, a viver essa revolução, a entender essa revolução e a participar dessa revolução. Às vezes eu acho que foi o Antônio que falou foi o Antônio ou o Vitor falou dessa coisa das exatas e da humanas. Às vezes eu penso, por exemplo, falando com os colegas de humanas, que como não está se integrando essas ideias de ciência de dados, de uso dessas ferramentas computacionais a esses cursos estariam perdendo, né, uma oportunidade. Aí eu queria saber, com você coordenando uma equipe assim multidisciplinar, tendo você passado de um curso que não é tradicional a ter uma formação, né, porque o curso de Química é bem uma formação de laboratório, né? E, né, então, os colegas da Química aqui, geralmente a gente... eles não gostam tanto de resolver os problemas de matemática, das equações de matemática que a gente gosta, às vezes, de lidar. Aí, né, então, como você mesmo passou por um processo desse, para se inserir nesse mundo de usar os dados, é que eu fiquei curioso para saber, será que a universidade hoje está sabendo preparar as pessoas para isso?
Primeiro que isso não é uma pergunta que se responde numa palestra, isso é quase um tratado, né? Para a gente discutir, mas sim, é verdade, principalmente os cursos na área das exatas, cada vez mais assim, os nossos currículos, eles não têm assimilado, os currículos da gente não têm assimilado a necessidade de um conhecimento em ferramentas computacionais. Eu falo isso que eu já dei disciplina na área de disciplinas básicas, assim, por exemplo, coisas simples, como o Excel. Trabalhar no Excel, né? Fazer um gráfico no Origin, uma regressão linear, digamos assim. Algo que é algo simples, né? E claro, né, a formação de resolver problemas. Exato. Resolver problemas. Veja só, é algo que aconteceu com a gente a vida toda. A gente sempre entrou na universidade enquanto docente achando que ia ser a continuação do nosso doutorado. Já prestou atenção? Uhum. E o foco da gente, quando entrava, era espelhar a carreira do que os orientadores da gente foram. Né? Talvez o sonho para todos nós, docentes, aqui também, era ser um bolsista de produtividade do CNPq. Porque para a gente significaria o auge da expressão do mérito científico do país. Mas, no fundo, você tinha problemas muito mais tão importantes quanto trabalhar no laboratório, que o conhecimento que você adquiriu, a sua bagagem, a capacidade de investigar, a sua capacidade de gerir um projeto era importante. E não foi diferente comigo. Eu só direcionei os esforços que eu sempre tive na área da ciência para um outro problema, o problema da gestão pública. Claro, eu não fiz isso do dia para a noite. Eu trabalho, eu envolvo com isso, talvez desde o dia que eu entrei na universidade. Claro, com uma vida paralela. E aí tomar coragem para chegar lá em 2019 e dizer assim, não volto mais para o laboratório, quer dizer, posso voltar para o laboratório, não estou dizendo que eu não volto, posso voltar para o laboratório, claro, e uma leitura minha também de ambiente, viu, Petros? Eu sabia que existia muita demanda, eu sabia que tinha muita demanda mesmo na área de ciência de dados, e a capacidade que eu tive de montar um grupo também que conhecia dos problemas de gestão. Aqui, por exemplo, o Tiago foi pró-reitor de planejamento da Federal do Federal de Pernambuco, 2 mandatos. Braulio foi pró-reitor de planejamento lá da Unifei, Itajubá. Hoje ele está na UFV. Silas é diretor de planejamento da Federal do Espírito Santo. Então, são pessoas que conhecem muito sobre gestão e, claro, resolveram problemas a vida toda a partir de ferramentas tecnológicas. Esse é um pouco do perfil que nós temos. Vitor? Bom, nesse sentido, eu queria fazer mais uma pergunta para você, professor, porque eu identifico, eu analiso tudo que foi passado na palestra, as respostas que você deu agora, principalmente essa do professor Petros. Qual que é a grande oportunidade que você vê, para nós que estamos começando aí, na verdade não é começando, é tentando finalizar aí o doutorado para entrar na carreira acadêmica, Qual que você acha que é a grande oportunidade, a grande lacuna que nós temos no desenvolvimento dessa gestão de dados hoje dentro das universidades brasileiras? A preocupação de entrar na carreira acadêmica. Sempre se pergunte como o dado chegou até você. Essa é a grande questão. Como esse dado chegou até aqui? Vou citar um fato. Eu fiz uma seleção nacional. Uma bolsa, concedi 2 bolsas dos nossos projetos, R$ 3.200 cada bolsa da gente. Eu tenho sido muito generoso com a minha equipe, e tive a oportunidade de entrevistar aí 41 cientistas do país todo, da rede de institutos federais. E o grande diferencial de quem nós selecionamos, que foi o Gustavo e o Petrônio, estão aqui com a gente, era o seguinte. Primeiro, que eles conheciam o processo de dados de ponta a ponta.
eles atuavam tanto na infraestrutura do dado, essa pergunta que eu acabei de fazer a vocês, como o dado chegou até aqui, né? Também lá na outra ponta, da aplicação desse dado para poder gerar alguns resultados. Eu vou falar aqui rapidamente da química, pelo que eu ainda compreendo. Tá? Olha, vocês já viram o tanto de coisa que a gente faz em batelada, né? Digamos, você trabalha com um processo avançado de processo oxidativo, POA, processo oxidativo avançado, né? Imagine como se tivesse uma cadeia que utilizasse um processo oxidativo para poder fazer uma purificação de um certo efluente, né? Entende? Agora, imagine você fazer esse processo inteiro em que todo o gerenciamento desse processo fosse automatizado. Entende? E que você pudesse acompanhar, monitorar ponto a ponto, à distância, todo esse processo. Que é basicamente o que todo mundo faz um pouco no laboratório. Por exemplo, eu trabalhei tentando encontrar a melhor relação entre capacitância e resistência de um filme fino de alguns nanômetros. Era isso que eu fazia na discussão de materiais ferroelétricos. Eu fazia uma batelada de experimentos, vários, muitos, mas eu nunca me perguntei como eu poderia automatizar tudo aquilo que eu estava fazendo. Como eu poderia transformar aquele processo inteiro em um grande gerador de dados, para, a partir desses dados, então, ter um volume muito grande e encontrar, através de uma modelagem, as melhores composições dos meus óxidos. Entende? Então, compreender que os nossos fenômenos que a gente está trabalhando na bancada hoje, no fundo, a gente é um grande conformador, organizador e um analista de dados de vários fenômenos, seja na física, na química, na matemática, na medicina, na estatística. Tá? A preocupação com a governança de dados, o zelo de como você organiza seus dados, saber que aquilo vai ter que ser compartilhado e compreendido por alguém. Tá? Esse talvez é um perfil que eu creio que vale a pena investir. Mais perguntas, gente? Eu não, obrigado. Foi excelente essa última resposta sua, viu, professor? Obrigado. De nada. Maravilha. Então, deixa eu fazer uma última pergunta ainda sobre a formação das pessoas. Se fosse, por exemplo, no caso de... Se tivesse que mudar a formação de química para gerar um químico que tivesse bem antenado com ciência de dados, o que você mudaria na graduação dele? Para a química, um melhor relacionamento com ferramentas computacionais. Você colocaria mais... Então, mas colocaria mais um curso de programação? Na verdade, é assim, ele tem que utilizar a programação para resolver problemas, e não só para aprender uma linguagem. Essa é uma coisa que eu tenho pensado também. Tá? Por exemplo... Na verdade, eu acho que talvez para resolver... A ideia de resolver problemas devesse ser mais bem trabalhada em todos os cursos, né? E como se a gente conseguisse fazer isso na sala de aula, né, Petros? Essa é toda dificuldade. Né? A gente não consegue. Não, é verdade. É uma coisa difícil. A gente não consegue fazer na sala de aula. Talvez aquilo que a gente já faz nas universidades, mas que a gente pode fazer mais ainda. Que é o quê? Trabalhar com os laboratórios de inovação, trabalhar com laboratórios de automação, aquela coisa de você fazer um arduinozinho, uma placazinha, desenvolver alguma coisa ali para controlar um fluxo de automatizar um processo. Automatizar alguma coisa nesse sentido. Acho que é uma abordagem muito importante. E outra coisa também, que a gente só vem aprender depois de muito tempo. Quanto a gente perde tempo em cálculos, em organização de dados, porque a gente não conhece as ferramentas. Não conhece as ferramentas, é verdade. Entende? Compreendeu? E você acha que a barreira de matemática é complexa ou ela é facilmente superável? Ela é facilmente superável. Uma vez eu tive uma palestra do professor Riga, inclusive da USP de São Paulo, um grande físico-químico, trabalha na parte de fotoquímica
das grandes autoridades de fotoquímica. E aqui meus colegas falavam assim, pô, mas a gente está aqui no oeste da Bahia, a gente tem Barreiras, né? O pessoal nunca viu química na vida. Uhum. Ele olhou para a gente assim, um monte de gente bem formada, e ele assim, e isso não é bom, não? Por quê? Porque vocês têm a oportunidade de reconstruir conceitos que nunca foram desenvolvidos de forma correta. Uhum. Então não é melhor você pegar um cara que não sabe de nada e ensinar ele, né? Então ele falou aquilo ali, eu disse, rapaz, sabe que ele tem um pouco de razão. Quer dizer, é uma oportunidade que a gente não tinha visto. E qual que é a grande questão? Primeiro, aquela coisa de quando a gente quer resolver um problema que a gente sabe que é bacana. Entende? Trabalhar com problemas do dia a dia. Que é o que se faz na pesquisa. A pesquisa é fantástica para isso. Né? Uhum. Entende? Na sala de aula, eu costumo falar muito claramente. A gente dá fundamento básico, a gente ensina de forma básica as pessoas para que ele compreenda os problemas e tenha ali um despertar, né, para estudar outras questões, para buscar. E outra, o conhecimento não está mais na sala de aula, não. Sim. Não existe mais nenhum estudante da gente que a gente vai fazer uma prova que ele não olhe no YouTube. Exato. Não existe. É o mais está acontecendo. Uhum. Mas está acontecendo. Estou fazendo prova de química geral aqui com os estudantes. Eu disse, minhas aulas, que estão tudo gravadas, minhas aulas são todas gravadas, disponibilizo, eu sou muito organizado nisso. Aí eu falei, professor, mas no YouTube, eu vi que foi desse jeito. Mas lá no YouTube foi feito dessa forma. E claro, cara, viu, Pedro? É um puto desafio para a gente tem que se reinventar. Uhum. Todos nós temos que se reinventar. Tá? Eu, por exemplo, nas minhas disciplinas de química, eu consegui reduzir ao máximo aquilo que eu trabalhava. Vamos lá. Fundamentos de química geral. O que é que eu gosto de falar para os estudantes? Eu conto a estrutura do átomo como se estivesse contando uma história. Aí eles começam a entender as coisas. Bacana. E não passo disso. Se eles, para mim, terminar a disciplina sabendo que o elétron é uma partícula, né, e ela ocupa um estado de energia, cara, estou super feliz. Entendeu? Fundamentos básicos. E, claro, não adianta, cara. Na sala de aula a gente não vai ensinar esse monte de coisa, essas preocupações, esses problemas, né? E uma outra questão assim, existe muito problema da sociedade, muito problema. Quando eu falo sociedade, problema de negócio, problema de organização de dados, problema de formação técnica, problema de capacitação, que existe nesse mundo que está externo a gente, que a gente nem se mete. Entende? Nem se mete. Estou feio aqui de tanto de gente que me pede apoio da universidade para resolver problemas de prefeitura. O cara da prefeitura chegou para mim e fez, professor, eu preciso criar um banco popular. Eu vou pegar uma grana do meu orçamento e vou botar na mão da galera. Procurei na universidade, falei com as pessoas, né? E não tem gente. Por quê? Porque nós estamos trabalhando a vida toda para ser o quê? Ser professor e funcionário do comitê do CNPq. Entendeu? Entende? E outras, quer saber? Vou dizer bem claramente. Posso dizer aqui que não é nenhum segredo. Hoje eu não posso mais receber bolsa. Eu tenho negado bolsa. Porque eu alcancei o teto. Não posso mais receber. Sim. Alcancei o teto. E é inúmera a oportunidade de financiamento que a gente tem fora desse ciclo político que a gente foi criado. CNPq e CAPES estão falidos há mais de 20 anos. A CAPES é uma vergonha. Pagar uma bolsa de R$900, não sei quanto é uma bolsa, mil e poucos reais. E colocar a gente, né, em uma rota de frustração de carreira. Sim. Compreendeu? Tá? O dinheiro para pesquisa no mundo está em abundância. Existe muito dinheiro para pesquisa. Ele só não está mais nos órgãos de fomento. Compreende? Sim. E aí as nossas instituições, o que é que ela faz? Direciona toda a nossa política como se a gente fosse funcionário da CAPES do CNPq. Isso é um erro.
É um erro gigantesco. Compreende? Pô, Zé Leonardo, Léo aqui foi da prefeitura. Léo foi servidor da prefeitura, cuidava do meio ambiente aqui, da prefeitura de Barreto. Léo, quanto problema de meio ambiente as prefeituras têm e não tem gente para tomar conta? Né? Inúmeros problemas. Tá? Agora, o que é preciso? E aí a gente não tem maturidade, a gente não tem informação para porra nenhuma disso. É pegar o problema do cara e fazer desse problema um problema da gente. E antes mesmo dele dizer assim, ó, rapaz, eu não sei como resolver, eu disse, ó, eu já estou chegando com a solução. Eu juro que hoje os nossos projetos, eu já vou com, eu fico procurando um problema dos outros para resolver. E já chego com a solução. Tá? Compreendeu? E isso é na indústria. Já tive demanda aqui de iniciativa privada. O pessoal do agronegócio pediu para trabalhar. É porque eu não tenho tempo. Hoje eu não consigo mais coordenar projeto com o nível de excelência que a gente tem. Né? Mas tem muita grana. Tem muito. Vai demorar? Tá aqui aparecendo na sua frente? Não. Por quê? Porque é como todo negócio. Tem uma curva de confiança. Enquanto você não pegar um produto, né, assumir um compromisso e entregar, o cara não confia em você. Ele sempre vai desconfiando. Aí vai um pouco da nossa estratégia, né, Petros? Pode deixar, eu vou fazendo aqui, não precisa pagar nada. Nós vamos aqui, vamos trabalhando. Você vai pagar uma bolsa de um aluno, vai pagar uma coisa e tal. Vamos, vai. E, claro, profissionalização. Entende? Profissionalizar. A pesquisa é uma atividade profissional. A gente tem que entender dessa maneira. A pesquisa é uma atividade profissional. E ela tem que ser profissionalizada para quê? Para que as pessoas confiem na universidade, para que o seu processo seja aprimorado e não fique naquela coisa que a gente pega, publiquei artigo, orientei um aluno, massa demais. Não é isso não. O cara lá na ponta, ele quer saber por que pegou 600 mil reais, botou aqui para você implantar um sistema de gestão e o cara não entregou. Você entendeu agora? Então, parte um pouco dessa visão, que é uma visão que para a gente é estranha, Petro. Né? Para a gente da área das exatas, né? Nem tanto problema. Né? Aí tem muita gente na universidade que quando você fala assim, fundação de apoio, ele acha que você é um bandido. Entendeu? Tá? Ó, eu tive aqui na nossa instituição, nossa instituição é muito boa, vou falar a verdade, a UFOB é excelente. Assim, dos seus processos mais rápidos, tal. Mas ainda vão ter pessoas com cabeça que acham, por exemplo, isso tudo que eu apresentei aqui para você, viu? Isso foi um fato, eu falo a todo mundo. Me perguntaram se isso que eu estava fazendo era pesquisa. Você entendeu? Será que é pesquisa? Quando eu cheguei lá com a proposta de um projeto de 2 milhões e 900 mil reais, os caras olharam assim e falaram isso na reunião da gente. Será que não tem alguém roubando, não? Entende? Será que... E esse alguém era eu, né? Entende? Então faz parte do amadurecimento mesmo das nossas instituições e eu tenho uma tolerância muito grande. Eu não sou aquela pessoa de ficar brigando. Eu brigo bastante, mas brigo para ser objetivo. Mas as nossas instituições elas precisam amadurecer, nosso corpo docente e a nossa cabeça, a gente mesmo, né? A gente tem que se desgarrar um pouco daquela expectativa do que era uma carreira docente. Essa palavra é importante para disseminar. Profissionalizar a pesquisa. E sabe de uma coisa, viu, Petros, Leonardo, todo mundo que quer seguir a carreira acadêmica aqui, falo para vocês. Nenhum projeto sério, nenhum projeto que dá resultado, né, o cara quer fazer de graça. Ninguém vai chegar para você, vou fazer porque quer ficar na universidade. Não. Estabeleça uma bolsa de pesquisador para você, assuma a responsabilidade, porque há muita responsabilidade por parte de quem toma um serviço da universidade para entregar. Entende? Governo ainda mais. Um secretário executivo do ministério, o cara dorme, acorda outro dia olhando o diário oficial para saber se não foi exonerado. Então, se o cara não entrega resultado, não se comunica, por que eu tenho equipe de design na minha equipe? Por que eu tenho gente de design? Porque produto é comunicação. A comunicação é um produto em si. Tanto é que nos nossos projetos, a gente tem sempre um plano de comunicação como uma meta. Entende? Então, é esse. E veja, eu não aprendi isso de dia para noite não, viu, bicho? Aprendi
porque eu fui gestor, fui pró-reitor, né? Participei da construção da universidade junto com o Leonardo. Leonardo, vocês não sabem, foi meu aluno. Não é porque eu estou velho, não, viu? Mas eu estou há longo tempo batalhando com isso tudo. Mas, assim, se é uma experiência que eu posso trazer e um olhar importante, olha ao teu redor, né? A CAPES do CNPq tem uma história brilhante de contribuição e fortalecimento da pesquisa no país, isso é inegável, mas há uma crise política, e não é de hoje, né? Os governantes, o governo em si, eles não admitem mais que os recursos de pesquisa do país sejam decididos por comitês, eles não admitem mais, entende? Eles não acham mais que um comitê da CAPES, um comitê de especialistas do CNPq deve definir o orçamento do CNPq inteiro. Nenhum presidente, nem Dilma era assim, né? Dilma pegou o orçamento do CNPq e mandou todo para o Ciência Sem Fronteira. Todo mundo achando ruim. Uhum. Entendeu? E deu tá gravando, né? Tá gravando, não vou falar, né? Mas mandou todo mundo e catar a batatinha. Entendeu? Sim. Então, alguém tem mais algum comentário, gente? Era isso. Não, foi ótimo. A gente ficou quase o quê? 1h45? 1h40 até agora. Foi uma conversa ótima. Quer falar mais um comentário, Leonardo? Não, Petros, acredito que eu tive um imprevisto e acabei não podendo acompanhar boa parte aí da parte inicial da apresentação do professor Poti, mas agradecer pela participação dele, pela disponibilidade, eu que fiz o contato preliminar com o Poti para que ele pudesse estar conosco, né? Infelizmente eu aqui acabei não podendo estar no horário, mas acredito que deve ter sido uma palestra muito boa, aprendizado, né? As perguntas e é uma atividade nova, né? Como o Poti mesmo colocou, né? É necessário nós que estamos dentro das universidades e quem está nesse processo também de formação ter uma visão um pouquinho mais ampliada em relação a toda essa ciência de dados que é tão importante em várias áreas diferentes e acredito que estou observando aqui agora pela equipe que o Poti mostrou aqui agora, que eu não conhecia todos, né? Tem até um integrante aí, né, Thiago, que é da UFCAT. Então, assim, legal, né? E a quantidade de pesquisadores aí de uma diversidade enorme de instituições diferentes. Então, isso mostra que é um caminho, né? Isso mostra que é um caminho justamente para que a gente possa continuar seguindo e como essa ferramenta ela é importante em todo esse processo de gestão. E te agradecer mais uma vez, Poti. Obrigado. Obrigado também pelo convite de todos. Obrigado, Poti. Espero que você volte outras vezes em Catalão e a gente possa te encontrar pessoalmente. Tá bom, vou esperar a Roselma mandar uma mensagem para mim aqui. Tá bom? Mande um abraço para todos os meus colegas aí de Catalão. Tenho um grande carinho. São grandes amigos mesmo, amigos assim, aquele amigo da gente tomar cerveja aí que eu tenho em Catalão. Tem muitos. Tá joia. Então, muito obrigado a todos. Quem lembrem de assinar a lista dos alunos, assinar a lista de presença e até semana que vem. Ok. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite.